Qual é a relação entre humanismo e zoroastrismo? O que muda na conversão de sua antiga religião, digamos, o cristianismo, para o zoroastrismo? Basta ser bom para ir para o céu? Se uma pessoa é boa e cristã, por que ela se converteria ao zoroastrismo? O que há de tão diferente no zoroastrismo? Todas as religiões não dizem para ser bom afinal? Vamos discutir isso e tentar responder essas questões. Primeiramente, devemos definir o que é humanismo. Podemos dizer que é a crença de que a humanidade é a soma total de ética, política e ou espiritualidade. E essa espiritualidade pode ser diferente de pessoa para pessoa. Alguns, por exemplo, poderão tomar os gatas de Zaratustra no sentido alegórico para se encaixar em suas opiniões pessoais. Todavia, existem princípios geralmente aceitáveis, estudados sob hermenêutica, que definem o que é alegórico e o que não é alegórico em qualquer escritura. Assim, podemos dizer que muitas passagens nos Gatas de Zaratustra são alegóricas e provadas como tal, e muitas passagens não são alegóricas, e também provadas como tal. Desse modo, os Gatas ensinam tanto princípios para viver, quanto padrões absolutos. Na verdade, podemos até dizer que pelo menos em alguns casos, esses padrões emanam de tais princípios. Esses princípios, como acha, ou lei universal de retidão ou precisão, são definidos, em sua esfera ética, como corretos, bons e melhores, e são, de fato, os padrões para essas mesmas qualidades. Uma vez que esses princípios são essências, ou têm como fonte a própria natureza de Deus, Ahura Mazda, podemos dizer que eles não brotam da humanidade, mas de Deus. Isso significa que o humanismo secular e o zoroastrismo não são exatamente a mesma coisa. No entanto, o zoroastrismo é humanista no sentido de que é para o aperfeiçoamento do ser humano. Com relação a ser bom e ir para um suposto céu, cumpre ressaltar que não existe um lugar geográfico chamado de céu, no zoroastrismo. A coisa mais próxima que podemos comparar ao céu do cristianismo nos ensinamentos de Zaratustra é chamada de casa da boa mente, casa dos cânticos ou casa da bem-aventurança. Não é um lugar para onde alguém vai, mas sim um estado de espírito que você adquire. Isso significa que você habita na casa da boa mente. É um estado mental e, de fato, a vida após a morte é, implicitamente, mental. Além disso, também podemos habitar a casa da boa mente aqui e agora, embora apenas parcialmente, pois não estamos completos se ainda estivermos nesta existência. Se você é como acha, a virtude da retidão em pensamento, palavra e ação, então você é bom, entre outras coisas. E você já habita na casa da boa mente, ainda que parcialmente aqui neste mundo, ou habitará totalmente, depois, no outro mundo. Ou para colocar nos termos das religiões abraâmicas, nós não vamos para um céu se formos bons, mas sim, podemos, por meio de bons pensamentos, palavras e ações, adquirir os aspectos da natureza ética de Deus e atingir um estado de espírito onde a boa mente habita. O que muda então de qualquer religião para o zoroastrismo? O que é diferente no zoroastrismo? Bem, toda a natureza de Deus e seu relacionamento com o ser humano é diferente no zoroastrismo. O cristianismo tem uma grande tensão entre o que a Bíblia retrata como o caráter de Deus e sua relação com o homem no Antigo Testamento, e como retrata as mesmas coisas no resto da Bíblia. Essa tensão e dicotomia não existem nos Gatas de Zaratustra, e sequer existe no restante do Avesta. Deus na Bíblia judaico-cristã, e também no Alcorão do islamismo, é sempre mestre e senhor, e o homem é sempre servo e escravo. No cristianismo, por exemplo, a igreja é tida como um rebanho e seus membros individuais são ovelhas que precisam de um pastor, ou seja, de um mestre. Porém, nos Gatas de Zaratustra, Deus é dito ser amigo, alma gêmea e aliado do homem. Os Gatas falam de Ariema e Sheol, uma assembleia ou irmandade de amigos, e não de um rebanho, ou de ovelhas ou de pastores. Embora Deus também seja chamado de Ahura, e isso seja traduzido às vezes como Senhor, o fato é que Ahura etimologicamente implica um ser superior no sentido de ser soberano em essência, e não meramente um senhor. O homem no zoroastrismo nunca é servo ou escravo de Deus, mas seu amigo. Ahura Mazda, ao contrário do Deus de Abraão, dá apenas o bem, pois ele é todo o bem. Na verdade, Ahura Mazda é dito ser incapaz de causar um mal ou danos à sua própria criação. Ahura Mazda julga apenas no sentido de que ele discerne o que nós fazemos, e são nossas consciências e nosso eu interior que nos condenam e nos punem. Ahura Mazda não é um santo, no sentido de separado de sua criação, mas ao contrário, ele habita na criação.
pois Ahura Mazda é energia, manifestando-se na criação em chama e luz. De fato, pela leitura da Bíblia, o propósito da criação no cristianismo é glorificar e prestar obediência a Deus, só isso, o que faz da teologia da prosperidade, inventada recentemente, algo anticristão. Enquanto o propósito da criação no zoroastrismo é ter a vida melhorada para um estado completo ou realizado, momento em que todo o mal será eliminado e o cosmos será renovado. Nesse processo, o ser humano, como uma criação eticamente dotada e consciente, ajuda a Deus a eliminar o mal, mas não como um robô subserviente, mas com livre-arbítrio, pois são as coisas que alguém faz por sua própria vontade e escolha que mudam e definem um homem, e não as coisas que ele é forçado ou ameaçado a fazer, tal como ocorre nas religiões abraâmicas. Então não há punição ou condenação divina, nem tormento eterno. Se você for perverso, você consegue habitar em um estado mental maligno tanto aqui quanto no além, mas há outras oportunidades para sua alma, mesmo se você for perverso, pois você, ou melhor, sua alma, será capaz de continuar escolhendo em outras existências, e pode sempre aprender a escolher o caminho de Acha, ou caminho da retidão. Nos Gathas de Zaratustra, está implícito que essas existências não são corpóreas ou físicas. Então não é provável que os Gathas realmente ensinem a reencarnação como a conhecemos no budismo ou no espiritismo, mas eles ensinam que o eu interior ou a alma pode retornar para algum tipo de vida. Além disso, é especificamente declarado nos Gathas de Zaratustra que mesmo os perversos, depois de terem alcançado sua medida completa de retribuição por suas escolhas ruins, aprenderão e serão ensinados a entregar o errado nas mãos da retidão. Assim, embora não haja salvação em si, já que o homem não caiu e não é uma criatura depravada incapaz de fazer o bem, como ocorre naquela outra religião, todos os homens eventualmente aprenderão como eliminar o errado, e assim, todos alcançarão completamente o estado de espírito que seria o equivalente ao céu cristão. Afinal, o que muda então? Todas as coisas já ditas e mais, de fato, tudo muda, mas muda em um nível pessoal, as mudanças são profundas. Você não é caído e, portanto, não é incapaz de fazer o bem. Você não é culpado diante de Deus, porque Deus não é um juiz que condena ou julga a culpa de alguém. Ahura Mazda tampouco nos criou para obedecer sem questionar. Em vez disso, e porque ele respeita o livre-arbítrio, ele quer nos convencer a fazer o que é certo. Assim, Deus sabe que à medida que aprendemos, ainda faremos o que é errado muitas vezes. Porém, estar errado não é um ato de rebelião contra Deus, mas um ato de ignorância ou falta de convicção. O propósito de Deus, Ahura Mazda, não é julgar, condenar e punir com o inferno eterno, mas persuadir o ser humano por meio de ensino experimental e doutrinário. Assim, já que o ser humano não caiu, como Adão e Eva, e não está em rebelião, não existe culpa, nem pecado original, nem necessidade de alguém, que seja inocente de culpa e pecado, morrer por nós como na história de Jesus. Somos nós mesmos os capitães do nosso destino. Não há necessidade de sacrifícios ou propiciar um Deus irado, pois Ahura Mazda não está irado. Ahura Mazda não é um Deus cruel e vingativo. A raiva é um estado de espírito que pertence a uma mente maligna. Tal conceito não tem espaço na mente toda benéfica de Ahura Mazda. Aquela ira de Deus, de Yahvé, é um conceito equivocado inventado pelos autores do Antigo Testamento. O que você deve fazer, basicamente somente por conta própria e por convicção, é aprender como estar de acordo com Acha, a lei universal de retidão, e isso você faz por meio de uma boa mente que escolhe controlar seus pensamentos, palavras e ações e torná-los bons como Acha. Isso é para o ser humano seu próprio modo de vida, uma vida de autocontrole, de equilíbrio, de estabilidade, de equanimidade, de retidão, de permitir conscientemente que os atributos da divindade o governem por meio de sua própria boa vontade e livre escolha. Sob uma análise, a vida cristã é uma luta com nossas próprias naturezas supostamente degradadas e os poderes do pecado, e principalmente do diabo, tão explorado em igrejas evangélicas pentecostais. Uma criatura que não existe nos Gathas de Zaratustra. A vida cristã nega a dignidade e a bondade da vida física, que é retratada como um vale de lágrimas na Bíblia. E mais uma vez, devemos ressaltar que a teologia da prosperidade é uma invenção recente e contrária à própria Bíblia. O cristianismo culpa nossas paixões, que estariam nos escravizando a nós e à nossa carne, que é nosso corpo, por supostamente nos rendermos ao poder do pecado.
Enquanto isso, no zoroastrismo, o pecado é simplesmente um erro que cometemos, o arrependimento é uma mudança na nossa mente. O pecado não tem poder além daquele que nós damos a ele por não exercermos autocontrole mental. Nossa mente é a sede tanto de nossa razão quanto de nossas emoções ou paixões, e nossa razão deve exercer controle sobre nossas paixões. No zoroastrismo, a pessoa se sente incrivelmente livre, pois não é depravada, não é culpada, não é condenada, o suposto Filho de Deus não morreu por essa pessoa, e ela não tem medo de Deus porque Deus não condena ninguém ao inferno eterno. Deus é todo bom e incapaz de causar dano à sua criação. O zoroastrismo é uma religião libertadora. No entanto, é uma religião que coloca uma pesada responsabilidade sobre o homem. O zoroastrismo ensina a necessidade absoluta de autoconfiança e faz você ver que na realidade, Deus fez de cada um de nós o artífice de nossos destinos. O que qualquer um bom, mau ou indiferente, cristão, pagão, agnóstico ou ateu, precisa fazer para se tornar um zoroastriano? Essa é a pergunta errada. Você só pode se tornar um zoroastriano se estiver convencido de que é o caminho da vida que você quer seguir porque é um caminho superior que leva até Deus. Você tem que expressar essa convicção por meio de uma escolha livre e informada após estudar o zoroastrismo, e o que torna essa religião diferente das outras religiões. Enfim, não é o que você precisa fazer, mas o que você precisa ser. Mas, no sentido final, não é uma fidelidade a uma crença ou a qualquer religião que o leva para algum céu. Em vez disso, é viver de acordo com a retidão, por meio de boa vontade e uma mente beneficente. Em suma, embora a crença seja importante, ela não é nada sem uma vida bem vivida. Assim, teoricamente, até mesmo um ateu pode alcançar a casa da bem-aventurança. Quanto a todas as religiões que dizem que devemos ser bons, o problema está no que uma religião define como bom. O bem supremo no islamismo é a submissão total a Allah. No budismo e no hinduísmo, é renunciar a todos os apegos e extinguir o eu, e negar a vida como uma ilusão. No taoísmo, é a obediência ao equilíbrio do Tao. No bahaísmo, é a obediência e a crença em Bahá'u'lláh. No cristianismo, é a obediência e a crença no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. No zoroastrismo, não se baseia em mandamentos e obediência cega, mas em princípios a serem aplicados às situações da vida. O bem é definido como aquilo que é o certo. O certo é definido como a lei do cosmos, a lei de Asha, que em sua esfera ética é o que é, e deve ser eticamente correto ou certo. Uma vez que essa lei sustenta, governa e promove o cosmos e todas as criações dentro dele, então, por definição, tudo que serve para o cumprimento do crescimento, desenvolvimento e potencial da criação é considerado bom. Se você acredita que o objetivo da vida é apenas glorificar a Deus e acredita que Deus é ao mesmo tempo o juiz, júri e carrasco, então o cristianismo é para você um sistema de crenças válido e aceitável. Se você acredita que a submissão cega à autoridade divina em todos os níveis é a vontade de Deus, então o islamismo é para você um sistema de crenças aceitável e válido. Se você acredita que a vida e toda a realidade é uma ilusão e nosso amor e desejos não nos fornecem alegria, mas sofrimento, então o hinduísmo e o budismo são para você sistemas de crenças válidos e aceitáveis. Se você acredita que o propósito da vida é equilibrar as ações boas e más de alguém, e evitar todas as ações uma vez que esse equilíbrio tenha sido alcançado, então o taoísmo é para você um sistema de crenças válido e aceitável. Mas se você acredita que o propósito da vida é crescer em ética, sabedoria e espírito para a estatura ética de Deus, então, o zoroastrismo é para você um sistema de crenças válido e aceitável. Porém, cada uma dessas crenças tem sérias implicações na vida de cada ser humano, cabendo a cada um descobri-las. Assim, cabe a nós decidir qual é o propósito da vida e o que é um sistema de crenças aceitável e válido, mas sempre sabendo que estamos na área de crença, convicção e fé, e não de fatos empiricamente verificáveis. O que isso significa é que todos nós devemos manter nossas crenças e testá-las para permanecermos convencidos de sua validade. Uma fé não testada não é uma fé que vale a pena ser mantida. Isso significa que não importa quão logicamente válida e não contraditória seja nossa crença, e quão irracional e cheia de contradições possa parecer a crença de outra pessoa, nós sempre podemos ser humilhados pelo fato de que podemos estar errados. Devemos, portanto, tolerar e conviver com as crenças e opiniões dos outros, mesmo quando tentamos persuadi-los de que suas crenças podem não ser tão válidas quanto eles pensam.
Enfim, temos nossa boa mente e nosso livre-arbítrio para escolher melhor nossas crenças e o caminho a seguir até Deus.